Bom dia! E aí, a aula de ontem? Sentiram dificuldade, meninada? Revisaram os exercícios? Aliás, revisaram os exercícios, porque eu não passei tarefa, estou muito boazinha, vocês não acham? Bem, hoje nós vamos mudar de assunto, nós não vamos mais falar de trocas de calor. Nós hoje vamos começar a falar sobre propagação de calor, que no livro de vocês é a página 216, ok? Bem, para que ocorra trocas de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região a outra através do próprio corpo ou de um corpo para outro corpo, certo? Bem, existem 3 processos de transferência de calor estudados na termologia que são condução, convecção e radiação, certo? Então, ó, como que se propaga calor que nós estudamos na física? Por 3 processos: condução, convecção e radiação. A irradiação é a propagação por ondas eletromagnéticas e que não precisam de meio para se propagar. Então, quer dizer, a irradiação, ela se propaga tanto no vácuo como em meio material, ok? Enquanto que a condução e a convecção são processos de transferência que necessitam de meio material para se propagar, certo? Então, precisa de matéria para se propagar. Então, por exemplo, o calor do Sol chega até nós pelo processo de radiação, porque passa por vários espaços que há vácuo, certo? Então, não tem meio material, mas a radiação consegue se propagar através de ondas eletromagnéticas. Mas também se propaga onde tem meio material. Se, por exemplo, tem uma fogueira, você está próximo da fogueira, você sente as ondas de calor, certo? E tem meio material, porque tem um atmosfera, ok? E aí a irradiação também se propaga. Então, a irradiação se propaga em meios materiais e no vácuo. Porém, a condução e a convecção só se propagam em meio material, não se propaga no vácuo, tá? Olha aqui, quais são os processos de propagação de calor? Condução, convecção e radiação. O calor se propaga espontaneamente de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ok? Vamos estudar, primeiramente, a condução térmica. A condução térmica ocorre de molécula para molécula, vista que uma transmite uma vibração para a outra. É o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho um cano de metal. Nessa extremidade, eu a coloco perto de uma chama. Não vai aumentar a temperatura? Aqui que está em contato com a chama. O aumento de temperatura aumenta o grau de agitação das moléculas e ela vai vibrar mais. Ela vibra aqui e ela vai passando essa vibração de molécula para molécula até chegar na outra extremidade, certo? Bem, nós percebemos que a condução térmica é mais eficiente nos meios sólidos. Por quê? Porque as moléculas são mais próximas da outra. É ruim nos líquidos de um modo geral e é péssima nos gases. Não ocorre no vácuo, porque não tem moléculas. Então, é o que eu expliquei para vocês, olha. Vamos imaginar que aqui eu tenho um cano de metal, coloco perto de uma chama. As moléculas que estão aqui aumentam a temperatura, começa a aumentar o grau de agitação, aumenta a vibração e vai passando o calor no instantinho chega até aqui. Quando nós em casa fazemos brigadeiro e usamos uma colher do faqueiro das nossas mães, se a gente deixa um pouquinho essa colher no brigadeiro que está quente, no instantinho a outra extremidade também estará quente, ok? Convecção, outro processo de transmissão de calor. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem calor de uma forma diferente. Esta forma é denominada convecção. Esse é um processo que consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido. A molécula sai do lugar, gente. Por exemplo, vamos considerar uma vasilha que contém a água a temperatura inicial de 4 graus Celsius. Sabemos que a água acima de 4 graus Celsius se expande
Então, ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo da água se expandirá, tendo sua densidade diminuída e assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, subirá. A parte mais fria e mais densa descerá, formando-se então as correntes de convecção. Como exemplo de convecção, temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais denso e desce. O ar que está embaixo, mais quente, sobe. Então, vamos lembrar uma coisa de densidade. Densidade não é igual massa sobre volume. Certo? Nós sabemos que mais denso desce, menos denso sobe, não é assim? Então, vamos imaginar que eu tenho água aqui a 4 graus Celsius. Aqui eu tenho uma chama. Quando a água, com as moléculas de água a 4 graus Celsius estão aqui na parte de baixo, elas não vão se aquecer primeiro que as moléculas que estão na parte de cima? Com o aquecimento, ocorre dilatação, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a densidade. Então, a densidade diminui, ok? Se fica menos denso, essas moléculas que estão aqui embaixo sobem. E as moléculas que estão em cima, que estão mais densas, descem. Esquentam, dilatam, diminuem a densidade e sobe, formando correntes de convecção, ok? Um outro exemplo, gente, é o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é sempre colocado em cima e não embaixo? Por quê? Porque ar quente sobe, a hora que chega lá em cima, esfria, desce. E o ar frio desce, formando correntes de convecção. Entenderam? Irradiação. Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega aqui até a Terra. Outro fator importante é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas, cujas características e intensidades dependem do material de que é feito o corpo e de sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de irradiação. A garrafa térmica é um bom exemplo de radiação térmica. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas, havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução. Por quê? Porque a condução precisa de meio material para se propagar. E se entre as paredes há quase vácuo, tem poucas moléculas. Então, não ocorre o processo da condução. As partes interna e externa da garrafa são espelhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação. Por quê? Como elas são espelhadas, vocês vão estudar depois de termologia, nós vamos estudar ótica. E nós vamos estudar o processo da reflexão. Então, o calor é uma onda eletromagnética. Por que é espelhada? Porque as ondas eletromagnéticas batem nesse espelho, bate e volta para o mesmo meio, certo? Aí o calor não sai de dentro da garrafa térmica. Entenderam? Então, vamos lá. Irradiação é assim que ficamos com marquinhas do Sol, quando a gente está debaixo do Sol, certo? E o calor se propaga por meio de ondas eletromagnéticas como a luz, ok? Aqui eu coloquei os 3 processos. Então, olha, se eu tenho uma fogueira, as ondas de calor, que são as ondas eletromagnéticas, é o processo de radiação, certo? Bem, o ar quente sobe e o ar frio desce, então aqui eu estou recebendo o calor porque o ar quente sobe. Se eu pegar uma bengala ou uma vara de metal e colocar próximo aqui, eu vou perceber que aqui aquece primeiro e vai transferir o calor por condução, ok? Porque aumenta o grau de agitação das moléculas aqui. Olha aqui um outro exemplo, ó. Condução. Outra vez aqui, olha, uma vara de metal perto do fogo aqui, ó.
Calor passa de partícula para partícula, desde a extremidade quente até a extremidade fria. Convecção, calor proveniente da chama é transferido pela circulação da água. Circulação da água são as correntes de convecção. Radiação, gente, ou irradiação, certo? Calor se transfere pelo espaço por forma de radiação infravermelho, ok? Nós vamos estudar, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, de ondas de calor, então nós vamos ver agora o que é um fluxo de calor. Vamos imaginar que aqui eu tenho duas áreas, a vermelha e a azul. A vermelha com uma temperatura maior e o azul com uma temperatura menor. Tudo isso é o mesmo corpo feito de um material. E aqui da área vermelha à área azul, eu tenho um comprimento L, que na forma da L é que é o que eu vou chamar de X. E A é a área aqui, ó, do vermelho, que é a mesma área do azul, ok? Bem, como que eu vou achar fluxo de calor? Fluxo de calor, gente, tem a mesma forma de potência, que é a capacidade de transferir o calor, certo? Que vai ser a quantidade de calor sobre o tempo, certo? O calor é energia. Tanto que a unidade de fluxo de calor pode ser calorias por segundo, joules por segundo, quilocalorias por minuto, certo? Bem, existe uma equação que chama equação de Fourier, certo? Que é a equação de fluxo de calor. Olha, se fluxo de calor é a quantidade de calor sobre o tempo, como que eu também posso achar essa quantidade de calor? Eu posso pegar K, o que é K? K depende do material que é feito as paredes aqui. Então, K é o coeficiente de condutibilidade térmica, certo? Que é dado em calorias por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. A é essa área aqui, ó, certo? Essa área aqui, de tudo isso aqui, ó, toda essa área, certo? Vezes variação de temperatura. Que variação de temperatura? Variação de temperatura entre as extremidades, extremidade quente e extremidade mais fria, certo? Bem, e o que é L? L é a distância entre a área quente e a área fria, ok? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá. Julgue as afirmações a seguir. 1. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeiro. Certo? Nós vimos lá no primeiro slide que sempre o calor passa do corpo quente para o corpo frio. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas no sólido. Errado, nós vimos exemplo aqui de uma chaleira com água e formando correntes de convecção. 3. O processo de propagação de calor por radiação não precisa de um meio material para ocorrer. Verdadeiro, ocorre no vácuo. Então, quais são corretas? 1 e 3. Se está 1 e 3, a resposta certa é a D. Bem, outro exercício. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Cuidado com isso. A convecção é observada em líquidos e gases. Verdadeira? A condução de calor pode ocorrer em meio materiais e no vácuo. Errado. Condução não ocorre no vácuo. Está falso? O processo de propagação de calor por radiação pode ocorrer sem existência de meio material. Verdadeira, pode ocorrer no vácuo. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Verdadeira? O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. Lembram vocês que na chaleira com água que eu coloquei sobre uma chama,
as moléculas que estavam na base da chaleira esquentavam, diminuíam a densidade porque o volume dilatava, subiam, e as moléculas que estavam na superfície de cima desciam formando corrente de convecção verdadeira. Certo? Resposta certa que é incorreta, né? É a B. Tá? Outro exercício. Uma sala de estudo é mantida a uma temperatura de 20 graus Celsius. Encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então, olha, você tem uma sala de 20 graus Celsius e uma sala de 30 graus Celsius, separado por uma parede. Calor não passa do mais quente para o mais frio. Então, provavelmente vai passar calor da sala de 30 graus Celsius através da parede para a sala a 20 graus Celsius. Ocorre? Por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura e 1,5 metro de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,80 watts por metro vezes Kelvin, o total de calorias transmitida pela janela após 4,2 minutos é T aproximadamente. Então, vamos lá, vamos resolver. Inicialmente, deve-se determinar o fluxo de calor entre as duas salas. Como que eu calculo o fluxo de calor? Eu vou pegar o K, que é o coeficiente de condutibilidade térmica, que é 0,8, vezes a área, 1,5, vezes a variação de temperatura, 30 menos 20, sobre o comprimento, 8 vezes 10 a menos 3. Cuidado com as unidades aqui, certo? Eu vou encontrar qual que é o fluxo de calor, 1.500 joules por segundo, certo? Só que ele quer saber qual que é a quantidade de calor, certo? Em 4,2 minutos. Sabendo que o fluxo de calor é definido pela razão entre o calor transmitido e o tempo, podemos determinar a quantidade de calor transmitida pela forma. O fluxo de calor é a quantidade de calor sobre o tempo. Qual que é o fluxo de calor? 1.500 joules. Cuidado aqui, ele quer em 4,2 minutos. Aqui não está em segundo, joules por segundo. Passa 4,2 para segundo. Como que eu faço? Multiplico por 60. No lugar de ΔT, vou achar que, se eu passar isso daqui multiplicando, eu vou encontrar 378.000 joules.